Obrigado a você que nos sintoniza aqui também no YouTube, através do Comunicons News, o nosso canal de comunicação da comunidade conscienciológica. E o Comunicons News recebe o Felipe Coupo. Bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço. Você, junto com a Beth Rodrigues, coordena o Comitê de Conscienciocentrologia. Da Unicim, exatamente. Unicim. E a Unicim está realizando uma itinerância chamada Atualização da Pré-Intermissiologia. Isso. É em todas as ICs? A gente tem a proposta de irmos a todas as ICs, unidades das ICs, fazer esse trabalho porque entendemos que é um trabalho que envolve toda a CCCI. Então a gente está tentando levar uma realidade que está sendo atualizada pelo professor Valdo em Foz do Iguaçu, mas que não diz respeito especificamente ao grupo de Foz do Iguaçu, diz respeito a toda a CCCI. Então nós estamos fazendo essa atualização da pré-intermissiologia, já fizemos no IPC Porto Alegre, IPC Rio de Janeiro, Evolucim em Porto Alegre, ACIPEC em Jundiaí, IAC no campus em Portugal, e vamos fazer agora na Aracê. E a nossa ideia é fazer isso em todas as unidades, em todas as ICs, em Foz do Iguaçu, fora de Foz, quem tiver interesse em se atualizar mais, em qual trabalho, o que é o trabalho que o professor Waldo vem fazendo e as verpons que ele vem expondo ultimamente aqui pra gente. Felipe, muita gente que está nos assistindo aí, tá vendo, na minha IC, então isso pode acontecer. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente para saber o que é essa atualização da pré-intermissiologia. Né? E é o que eu te pergunto agora, o que é isso, né? Então, assim, o professor Valdo, ele vem, na nossa ótica, faz mais ou menos 1 ano e meio, a 2 anos, ele começou a mudar o tom da conversa. E o nível de atualização, o nível de verpons, o nível de conteúdo que ele vem trazendo, principalmente nas mini-tertúlias, a gente percebe que está avançando. E esse avanço é a exposição de uma realidade ou de uma para-realidade do grupo da Conscienciologia. Então, o que acontece? Faz um tempo ele trouxe aí, acho que a maioria das pessoas deve conhecer esse conceito, ele trouxe a ideia da pré-intermissiologia, que seria então a condição que a gente pode até exemplificar mais ou menos o que ele trouxe. Ele chegou um determinado dia e colocou a seguinte situação. Vocês sabem que a grande maior parte da Conscienciologia fez o primeiro curso intermissivo, ou seja, quem fez curso intermissivo passou pela primeira vez no curso intermissivo. Porém, esse curso intermissivo foi egóico. E aí o que você faz? Como? Como assim curso intermissivo egóico? E aí ele expôs uma situação, olha, vocês estavam no curso intermissivo, mas vocês estavam pensando, qual vai ser a minha ProEx? Quais são os meus pais que são mais adequados a eu executar essa ProEx? Onde é o melhor local para eu nascer? Qual o melhor país para eu desenvolver meu trabalho? Por quê? Totalmente no ego. Apesar de ser tentando fazer um projeto interassistencial, o foco do projeto era você conseguir fazer o projeto. Então o foco era no ego. Então na hora que ele expôs essa realidade deu um choque, porque qual que era o conceito que nós tínhamos antes? Curso intermissivo é polikarma na prática, né? Então isso deu um choque bastante grande. E aí ele trouxe uma segunda realidade, não parou por aí. Viu uma pancada. E a vida que vocês estão tendo hoje, ela é teórica. Aí você fala, como assim? E essas ICs? 25 anos de ICs, 20 ICs, docência conscienciológica no mundo inteiro, livros. Então, tudo isso é teoria. Teoria em relação a quê? Que aí é a pergunta, né? Por que é teoria? Porque tudo isso é uma preparação para o trabalho que vocês vão fazer no próximo período intermissivo. Isto é teoria no seguinte sentido. Vocês estão se preparando porque o trabalho em si, aquilo que realmente é para ser feito, ainda não foi feito. E o que é esse trabalho? Ele conceituou como pré-intermissiologia, que é a preparação para a próxima intermissão, que é onde o nosso segundo curso intermissivo ele não vai ser mais egóico nem teórico. Ele vai ser o quê? Prático. No front? No front. E que tipo de front? O front será, nós não teremos aulas teóricas sobre assistenciologia, nós vamos fazer assistenciologia. E que tipo de assistência? Nós vamos resgatar as pessoas do nosso passado que nós deixamos lá atrás na hora que nos apresentaram a possibilidade de nós fazermos o curso intermissivo. Então ele colocou o seguinte, vocês estavam lá no seu período intermissivo, alguns na baratrosfera, um pouco enrolados, outros muito enrolados, e aí chegou o Zéfiro ou outros amparadores e acenou com a possibilidade de você fazer o curso intermissivo. E você entendeu que aquilo ia mudar a sua holobiografia, aquilo ia mudar a sua história. Então
Então o que você fez? Você não olhou para o lado e foi atrás deles. Quando você fez isso, você deixou uma série de personalidades para trás. Personalidades que não estão muito satisfeitas com esse teu movimento. Mas você não pode evoluir virando as costas. Ou seja, o curso intermissivo ele foi teórico porque nós não estávamos pensando em quem nós deixamos. Nós estávamos pensando que agora nós temos que acertar. Que essa vida nós temos que fazer tudo direito. Então é um processo mais egocêntrico. E essa vida nós estamos acertando. Mas nós ainda não resgatamos as pessoas que nós deixamos para trás. Algumas continuam no extrafísico há 600 anos e estão lá porque nós as deixamos. Então, o processo da próxima intermissão será o quê? Nós, ao invés de nós estudarmos conscienciologia, nós vamos vivenciar a conscienciologia. Ou seja, nós vamos vivenciar a Reurbex. Nós vamos vivenciar o que é resgate na baratrosfera. E para isso, toda a conscienciologia que nós estudamos, ela vira meio. Vou te dar um exemplo. Se nós vamos à baratrosfera fazer resgates, desperticidade nessa vida não é mais meta. Desperticidade nessa vida é meio. Por quê? Para você não chegar na baratrosfera e ficar por lá, se você não for desassediado. Então você vê como começa a mudar um pouquinho de figura o cenário que nós tínhamos. Nós sempre encaramos a desperticidade como meta. Meta final até dessa vida, a mega meta dessa vida. A partir desse momento que o Valdo expôs essa realidade, ela torna-se meio. Por quê? Se a gente vai ficar na baratrosfera, e o Valdo sinalizou que a prospectiva que ele faz é que a gente demora em torno de 200 a 250 anos fazendo esse trabalho na intermissão, se você vai ficar 200 a 250 anos na baratrosfera, você tem que ir e não ficar. Você não pode ficar por lá. Então a desperticidade, ela criou um outro cenário. Por exemplo, aquilo que nós estudamos na conscienciologia de arco voltaico. Até que ponto nós não vamos precisar dessa técnica para conseguir acessar aquelas pessoas que estão lá, paracomatosas, pessoas que nós deixamos para trás, e nós precisamos mexer com as parasinapses dela para ela voltar à lucidez e sair daquela condição. Então tudo isso que nós estamos estudando na conscienciologia é a preparação para o que nós vamos fazer. Por isso que o professor Valdo colocou que o que nós temos hoje é uma teoria, não é ainda aquilo que nós vamos fazer. Quais as reações aonde vocês fizeram já esse trabalho? Olha, das mais diversas. O que a gente costuma falar é o seguinte: a gente marca reuniões para 2h30. A última, por exemplo, nós fizemos no Rio de Janeiro. Fomos eu e a professora Silvia Muradás, e nós fizemos lá no IPC Rio, com a programação de 2h30, acabamos ficando 4 horas no primeiro dia e pediram para a gente fazer no outro dia com quem não foi. E é muito engraçado, porque tem pessoas que elas pegam toda essa realidade e elas se motivam. Então a gente até tem que falar, olha, não vai pensar em dessomar rápido para começar esse trabalho. Calma, a gente ainda tem que se preparar, por isso que o nome é pré-intermissiologia. Outras pessoas se assustam. Elas ficam com receio, porque elas pensam assim, mas peraí, na hora que eu for resgatar essa pessoa, quem vai comigo? Não, você vai sozinha, porque a pessoa tem vínculo com você. Mas como assim sozinho? Então quem vai decidir o que vai acontecer com essa consciex? Você. Então, por exemplo, essa consciex, eu vou encaminhá-la para o curso intermissivo? É uma hipótese. Para onde? Para o interlúdio? Como nexo interlúdio? Ou essa tem mais vínculo com o processo europeu, eu vou mandar para o Pombal? Ou esta é importante ressomar logo para tirar ela do contexto extrafísico, tirar a conexão com aquelas consciex e ela poder ter uma oportunidade de pensar diferente. Então ela nem vai para o curso intermissivo, eu vou encaminhá-la para ressomar. Tem que usar a lucidez. Ou aquela consciex, ela tem um vínculo com uma outra que está perdida num outro local e se eu chegar lá sozinho vai ser muito difícil, então eu vou pegar essa pessoa e ajudar ela a virar assistente junto comigo para a gente formar uma equipex para ir atrás de uma terceira. Então tudo isso quem vai decidir? Hoje, nós que estamos aqui. Então essa realidade... Nós, mas no momento lá solito. Lá solito, solamente eu. Então o que acontece? As reações, pegando a sua pergunta, elas são as mais diversas. E o que a gente tenta fazer nessa atualização é mostrar que isso nada mais é do que um processo consequência daquilo que nós fazemos hoje. Então, por exemplo, por vezes, se nós pegarmos hoje um epicom da conscienciologia, voltar 20 anos no tempo e chegar para ele, quando ele chegou na conscienciologia, e falar assim, tá vendo o Valdo lá no CP2? Você vai substituir ele. Alguns poderiam ficar assustados, alguns poderiam ficar com medo. Hoje já é algo mais natural. Se você pensar, quando você fez seu primeiro CIP e você chegar assim, olha,
Está vendo aquele professor? É você que vai estar no lugar dele. Você vai itinerar falando sobre isso que você está aprendendo. Às vezes algumas pessoas poderiam ter ficado assustadas, mas hoje já é natural. Fazem com a naturalidade. Então o que a gente percebe, o que a gente tenta passar nessa atualização é fazer o timeline. Então a gente começa desde 2 anos atrás, até hoje, por exemplo, uma das últimas verpons que o Valdo trouxe, que é a atualização de pessoas na Cognópolis que já estariam na condição de despertos. Isso, para nós, que nós estamos acompanhando o trabalho do Valdo, existe uma sequência lógica nesse trabalho. Não são ideias ao acaso que o Valdo veio trazendo. Existe todo um sequenciamento que uma ideia que ele trouxe há 6 meses atrás fundamenta uma ideia que ele trouxe hoje. Então, nós tentamos, nessa atualização da pré-intermissiologia, fazer esse timeline para levar um conteúdo que nós entendermos que é inerente à realidade da CCCI e não à realidade da Cognópolis. Me explico. É algo que diz respeito a todos os voluntários da Conscienciologia e não apenas aos voluntários que estão em Foz. Então, nós da Unicim, nós nos sentimos com responsabilidade de tentar levar essas ideias e atualizar a realidade que está acontecendo hoje e a mudança de paradigma, até certo ponto, que está acontecendo dentro da Conscienciologia. Eu costumo falar, quando a gente está marcando essa reunião para as pessoas, o seguinte: elas, mas o que vocês vão fazer? O que vocês estão vindo atualizar? Olha, é muito difícil de explicar por telefone, 5 minutos, o que a gente vai fazer aí. Mas o que eu posso falar é o seguinte: a Conscienciologia que você conhecia 3, 4 anos atrás, não existe mais. Hoje a Conscienciologia que nós estamos vivenciando é outra. Mas até certo ponto é a mesma. É nós que estamos tendo um entendimento melhor e mais real daquilo que nós trabalhávamos há alguns anos atrás. O pessoal também se pergunta, como ocorre a atualização na prática? Como que a gente faz? A gente faz reuniões totalmente informais. Então, o nosso objetivo é um bate-papo, é uma troca de ideias. Só que nesse bate-papo a gente vai trabalhando em cima das reações e das associações das pessoas. Então, vou dar um exemplo para você. O professor Valdo trouxe há um tempo atrás a casuística da Rosa Luxemburgo. Qual que era a casuística? Ele chegou numa mini tertúlia muito feliz, muito contente, que ele tinha naquela noite vivenciado, experimentado uma condição inédita na holobiografia do Zéfiro. O que era? Os amparadores pediram para ele sair do corpo, ele saiu do corpo, chegou uma mulher até ele e expôs a seguinte situação: eu gostaria que você interferisse para eu não ser transmigrada. Ele, mas por que você está me pedindo isso? Porque os meus comparsas já foram todos, só falta eu. Se todos os meus comparsas já foram transmigrados, a lógica me leva a pensar que eu também serei, e eu não gostaria de ir. E aí o professor colocou, olha, eu tenho um fato, eu não posso intervir sobre isso, mas eu tenho um fato que mostra que você não será transmigrada. Você chegou até mim já pensando sobre o que é a transmigração. Se isso aconteceu com você, se você já consegue entender o que é a transmigração, você não é um caso de transmigração. É o lógico. E com isso, essa consciência ele não sabia quem era na hora. Alguns dias depois ele ficou sabendo que era a Rosa Luxemburgo, porque ele expressou numa mini tertúlia como que era a forma dessa consciência, e uma voluntária ficou muito encasquetada com o nome Rosa Luxemburgo, foi pesquisar, o rosto batia com o que o Valdo descreveu e levou a foto para o Valdo. No outro dia, Valdo, a consciência que você estava falando é essa? E o Valdo olhou, é essa aí. Você descobriu o meu segredinho. Como é que é? Quem que é essa mulher? Essa é a Rosa Luxemburgo. Então, o que acontece? Vale a pena aí quem quiser pesquisar quem que é a Rosa Luxemburgo, a gente não vai ocupar tanto tempo aí com a descrição de quem que é essa personalidade. Mas, o que acontece? Hoje, a Rosa Luxemburgo ela está no curso intermissivo. E ela está no curso intermissivo fazendo o quê? O que nós estávamos fazendo há 50 anos atrás. Qual será a minha proex? Mas ela foi uma revolucionária, mexeu com a questão marxista e tal. Não, então na última vida eu errei nisso, nisso e nisso. Nessa eu não posso errar agora. Eu não posso cometer os mesmos erros. Eu não posso... eu tenho que ver qual que é a melhor família que eu vá nascer que não vai estimular meu processo marxista. Qual que é o país que eu vou nascer que vai me possibilitar fazer um trabalho, por exemplo, dentro do pacifismo? Pegando a questão contrária à questão revolucionária. Então, ela está no momento que nós estávamos há 50, 60, 70 anos atrás, no nosso período intermissivo. Então, o professor Val estava relatando o seguinte, ele não tem como chegar para ela e falar assim, Rosa, e a turma que você deixou do passado?
E a sua turma que não foi transmigrada, que ainda está envolvida com um processo mais bélico. Ele não tem espaço para fazer essa abordagem com ela, tal qual não tinha com nós há 50, 60 anos atrás. Então, quando ele trouxe o caso da Rosa Luxemburgo, aparentemente, era uma casuística que ele estava feliz. Quando ele trouxe a questão da pré-intermissiologia, nós entendemos como sendo um caso que nos deu cognição para nós entendermos o que nós fomos no passado, recente, para fazermos a nossa prospectiva do futuro imediato. Então, assim, essa lógica é o que a gente tenta demonstrar na reunião de atualização da pré-intermissiologia, com muitos mais detalhes do que nesses 2, 3 minutinhos que eu estou tentando passar um caso específico. Agora, Felipe, me fala de um resultado. Resultado imediato é aumento da cognição das pessoas em relação à conscienciologia. Então, o que nós escutamos da maioria das pessoas é o seguinte, foi muito interessante em Porto Alegre, que foi o primeiro local que a gente fez, os voluntários começaram a falar assim, agora eu estou entendendo por que eu estou fazendo tudo isso, porque por vezes me parecia até um pouco irracional nós estarmos aqui de madrugada colando cartazes para conseguir trazer gente para palestra, cursos, infinitas reuniões, infinitos trabalhos de voluntariado, 10 horas por semana me dedicando a isso. Ok, eu não questiono a assistência que é feita, eu não questiono que eu estou fazendo a minha ProEx, mas eu tinha a sensação que tinha algo mais. Eu tinha a sensação que não é só isso. E na hora que vocês me expõem essa realidade, para mim fica tudo lógico. Por isso, por exemplo, que o Waldo trabalha muito a questão dos verbetes. Por quê? O verbete, ele já colocou que é a forma mais próxima do como nós pensávamos enquanto consciex. Então o verbete, quando a pessoa está escrevendo, força ela a malhar a questão intelectual. Por exemplo, eu estou escrevendo lá um verbete com uma determinada ideia lá. É um binômio? É uma sinergia? É um antagonismo? Às vezes são duas palavras que elas podem ser trabalhadas de vários ângulos. Então, por exemplo, você pega lá consciência e paracérebro. É sinergia? É antagonismo? Ou é binômio? Então isso força a pessoa a pensar. E na hora que a pessoa pensa, o que ela começa a fazer? Reflexão e cognição. O que o professor Waldo já colocou que é o que a gente mais vai enfrentar na pré-intermissiologia? Fanáticos. Os fanáticos que estão há 300, 400 anos batendo na mesma tecla. Como que você faz um fanático ir parar no curso intermissivo? Reflexão. Você vai ter que refletir, usar a sua cognição para conseguir chegar na cognição dele. O que é então o verbete? O verbete nada mais é do que uma preparação cognitiva para o trabalho que nós vamos fazer. O verbete nos permite jogar em várias posições, né, ao mesmo tempo. Que é o que a gente vai fazer na pré-intermissiologia. Nós vamos ter que ter flexibilidade, polivalência para chegar lá. Então você colocou quais são os resultados disso. Aumento da motivação em relação ao trabalho voluntário. Isso as pessoas nos falam imediatamente. Porque elas começam a enxergar onde tudo isso vai dar. Aumento da vocação tarística, da assistenciologia, da diminuição do ego. Por quê? Uma realidade que o professor Waldo nos trouxe, que é chocante. Pelo menos para mim foi. Ele colocou assim. Por exemplo, vocês vão entrar nesse processo, aí na próxima vida de vocês, vocês não vão querer mais saber de conscienciologia. Como assim? Não. Essa, pessoal, é a última vida que vocês estão tendo dentro da conscienciologia. Mas espera aí, como assim? Por quê? Porque o trabalho que vocês estarão fazendo é muito mais prioritário do que o trabalho da conscienciologia. Isso deu um choque. Como assim? Explica. E ele explicou da seguinte maneira. A maioria já deve saber da casuística que ele trouxe, que o Zéfiro trabalhou 200 e alguns anos na intermissão, fazendo resgates na baratrosfera, que esses resgatados somos nós, que hoje somos parte da CCCI. E nesse trabalho ele trabalhava com 6 pessoas, ele tinha uma equipex. Uma dessas pessoas está hoje na Cognópolis, que ele apresentou lá, o professor Everton. O professor Everton era da equipex do Zéfiro. E cadê os outros 5? Onde é que esses 5 estão? Por que eles não estão aqui? Aí o professor Val deixou bem claro. Eles não estão aqui porque eles estão fazendo justamente o que vocês vão fazer na próxima intermissão. Eles estão resgatando o passado deles. Agora eu questiono vocês. Qual que é o trabalho mais sério? O que eles estão fazendo ou o que nós estamos fazendo?
Nós estamos pegando de modo atacado. Eles estão indo na ferida onde dói. Quem está fazendo o trabalho mais sério? É óbvio que é eles. Algumas pessoas colocaram, mas Valdo, eu faço TENEPS. A TENEPS não faz resgate? Sim, muitas vezes dos outros. Por exemplo, você vai resgatar na baratrosfera. Às vezes a pessoa não está em condição para ser, você já é consciex. Às vezes a pessoa que você resgatar não está em condição de ir para o curso intermissivo. Às vezes você vai ter que levar ela para a TENEPS de alguém, porque você já foi tenepsista, você sabe como é que funciona, você vai levar na TENEPS específica que vai chocar ela e vai ajudar a pessoa a ter mais lucidez para depois encaminhá-la para o curso intermissivo. Então olha como a coisa funciona. Nós estamos trabalhando? Sim. Estamos fazendo assistência? Sim. Estamos dentro do maximecanismo? Sim. Estamos resgatando o nosso passado mais específico? Não. Nós estamos pegando aquelas pessoas que nós temos hoje capacidade de ajudar. Mas aquelas pessoas que sabe aquela pessoa que sabe o que nós fizemos no verão passado? Essa pessoa nós ainda não chegamos. E são essas pessoas que nós vamos resgatar. Então, na hora que o Valdo expôs essa realidade dos 5, ele colocou o seguinte, esses 5 pessoas que fazem parte da equipe do Zéfiro, eles estão fazendo um trabalho hoje mais sério do que vocês, porque eles estão mexendo direto na ficha deles. Direto no ciclo multiexistencial deles. E isso tem um nível de assertividade maior. Então, o que acontece? Se eles estão lá e nós estamos se preparando para isso, quando nós começarmos a fazer esse trabalho, nós vamos, por vezes, resgatar, por exemplo, 5, 10 consciências. E aí nós vamos ver que essas consciências já estão na hora de ressomarem, de renascerem. Então elas renascem, mas elas precisam de um apoio para dar o primeiro passo. Então o que vai acontecer? Você renasce junto. E a sua mini ProEx, ela vai ser ajudar elas a darem o primeiro passo. E por vezes você vai olhar a conscienciologia do lado e você vai sentir que aquilo te pertence, mas você não vai estar disponível para isso, porque o seu momento é conscientemente ajudar essas 10 pessoas que você ajudou a ressomar. Então você vai estar lá, só a sua presença mais equilibrada vai ajudá-las a dar o primeiro passo correto, e essas pessoas por vezes vão entrar na conscienciologia e você vai se retirar, você vai dessomar precocemente para continuar o seu trabalho lá fora. Então, entendam a lógica, que ela é muito mais complexa do que a gente está pensando. Então, algumas pessoas me falaram assim, mas gente, então para que toda a Cognópolis, se nós não vamos voltar para Cognópolis? Justamente para nós termos um ambiente para enviar as pessoas que nós vamos resgatar. Então, para mim, o pepino ficou muito maior. Que algumas pessoas falaram assim, pô, a responsabilidade diminuiu, a gente não vai voltar. Negativo. Muito pelo contrário? Pelo contrário, a responsabilidade aumentou, porque agora não é mais pra gente. Porque se fosse para nós voltarmos para cá, se não desse certo, paciência. Nós não vamos tirar proveito do nosso erro. Mas se é para os outros, então não é paciência. Se não der certo, os outros terão consequência. E aí o nível de responsabilidade aumenta. Então tudo isso que nós estamos criando é um bolsão, é um receptáculo para receber as consciex que nós vamos enviar quando nós estivermos trabalhando na Reurbex. Então você vê que a coisa ela é muito ajustada, ela é complexa, ela exige um nível de discernimento para entender todo esse mecanismo, e é isso que nós estamos tentando expor da maneira mais didática que nós conseguimos, a partir dessa atualização da pré-intermissiologia, um trabalho que a Unicim está fazendo aí há 1 ano e que nós desejamos levar esse trabalho para todas as centros educacionais, ICs, grupos vinculados à conscienciologia, quem tem o interesse de conhecer mais o que está acontecendo e quais são as verpons que o Valdo está trazendo que remetem diretamente para a realidade do nosso grupo. Quem quiser, então? Quem quiser que tenha esse trabalho dentro do seu centro educacional, dentro da sua IC, entre em contato com a Unicim, fale do seu interesse de você ter alguns professores da Unicim que vão até a sua IC ou ao seu centro educacional para atualizar sobre a pré-intermissiologia. Demonstrando interesse, nós podemos aí ver como viabilizar isso, como proporcionar essa oportunidade, e com muito prazer nós vamos estar fazendo esse trabalho junto com vocês, de atualizar quais são as verpons da pré-intermissiologia, o que é pré-intermissiologia e principalmente qual que é a para-realidade do nosso grupo da CCCI. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente que o trabalho está aí. Tá apenas começando. Tá apenas começando. Obrigado a você e até o nosso próximo Comune com os Deus.